professor Marcelo é doutor em filosofia e pós-doutor em bioética, formado em círculos restaurativos com Kay Pranes e comunicação não violenta. É professor de mestrado de com foco em práticas integrativas, professor de mestrados humanos na UFPE, criador e coordenador do Espaço de Diálogo e Restauração. Seja muito bem-vindo, professor. Grato, Isabela. Boa noite, pessoal, queridos e queridos. Boa noite. Muito grato pelo convite, agradecer a introdução da Isabela, todo o apoio que a Camila, né, me deu, e mais o pessoal que está aí todo no apoio. Que legal que existe, eu não tinha ideia que vocês tinham esse encontro nacional de ligas acadêmicas aí, e esse importante congresso, né, brasileiro de saúde integrativa e espiritualidade, que é um tema bastante amplo, bastante complexo. Eu acho interessante vocês ficarem interessados na CNV, a comunicação não violenta, porque algumas pessoas não conseguem fazer muito essa ligação, né? A ligação entre esses aspectos de relacionamento, comunicação, né, e os aspectos cruciais do que isso representa na área de saúde, bem-estar, saúde mental, principalmente, da saúde das relações e saúde em geral. E eu, felizmente, na minha jornada, eu conectei essas áreas, essas dimensões, porque em 2005, né, bastante tempo, eu fiz o curso com o Marshall Rosenberg, que foi o criador da CNV, né, e de lá para cá vim fazendo toda uma outra tipo de formação para melhorar esse saber, essas práticas em relação à convivência e conflito. E eu já atuava naquela época na área de saúde também, depois mais tarde entrei como professor no mestrado de saúde coletiva, né, interdisciplinar da Universidade Federal aqui. E aí, muito interessante, eu já levei para a grade e também não só para o mestrado, mas principalmente para a graduação, porque já há 10 anos, todo semestre eu dou aula de ética do cuidado, né, voltado para a saúde, no curso de enfermagem da Universidade Federal. Então já vai a 20ª edição, mais ou menos. E esse conteúdo programático, ele tem dentro uma boa parte dele, da carga horária, ligado a relações de conflito e convivência. E aí a pessoa, no início até, né, vai lá fazer a enfermagem, outro curso de saúde, olha aqui, o que é isso aqui, né, de fato, talvez mais para a minha vida, para os meus relacionamentos amorosos, para a minha família, né, e na verdade acaba que beneficia muito esse aspecto. Mas aí, no final do semestre, a pessoa entende a importância daquilo. Eu vou dar só um exemplo. Numa das conferências municipais de Recife, onde eu estou atualmente, de saúde, né, um dos temas, foi feita uma enquete, que temas as pessoas mais achariam importante trabalhar né, no âmbito da saúde, das equipes e tal, e o tema que apareceu foi o tema de conflito e relacionamentos, né? Então, esse tema de conflito, eu brigo com o pessoal, né? Esse nunca vai faltar emprego, assim. Conflito é que nem muriçoca, mosquito, você não precisa chamar, está sempre em qualquer lugar. E conflito é sinônimo de vida, é sinônimo de diferenças, é sinônimo de crescimento, desde que a gente saiba lidar, né? Então, nessa minha jornada, eu trabalho a ética do cuidado e toda uma dimensão de compreensão de como você vai se relacionar na equipe de trabalho, né, principalmente aí dentro de ambiente de saúde, né, hospitalar ou outro semelhante, né, enfim, tão grande área de saúde, e a gente vê que essa dimensão do desgaste das relações na equipe, por exemplo, na dimensão multiprofissional, né, ele é muito pesado para as pessoas. Ele atrapalha muito quando tem uma dimensão conflitiva não resolvida, disputas brigas internas, mal-estar, grupos que formam guetos que se polarizam, é uma coisa, nossa, cada vez mais a gente vê isso se manifestando também nesses ambientes, né? E não só internamente, porque quando você aprende uma metodologia dessas, né, que não é fácil entender, difícil aplicar, né? Então, quando você começa a incorporar essa prática, essa filosofia prática, né, de vida, que também tem dimensões de método, você vai ver o potencial que é e como a gente tem problemas enormes na dimensão
do contato com as pessoas, que tem a ver com o modelo cultural, o modelo familiar, talvez também, o modelo de defesa que a gente adotou, de proteção, que é um modelo de defesa e ataque, né? Que é um modelo de congelamento, de fuga, de bloqueio, de perda de transparência, de não aceitação da fragilidade humana, de não reconhecimento das enormes potências e criatividades da nossa vida, né? Então, quando os meus alunos, né, eles entram em contato com esse tema e a gente faz práticas nessa área, ligando CNV e outras dimensões também restaurativas, circulares, sistêmicas, né? Tudo muda, assim. É muito interessante o clima em sala de aula, o grau de transparência, e aprender isso para levar onde? Para o mais difícil, que é o ambiente conflitivo, né? Mas ao mesmo tempo fundamental, onde a gente vai passar boa parte da nossa vida, horas da nossa vida, que é o ambiente de trabalho, principalmente, né? Mas também o ambiente de estudo. E aí poder entender profundamente o que tem por trás dos sintomas, né, de agressividade, mas os sintomas também emocionais dentro de que a gente chamaria de um paciente, né? Esse é um ponto muito importante, tá? Bom, dito isso, pessoal, o tempo é bastante curto, só vou dar uma pequena ideia. Eu escolhi muitos modos que eu entro na CNV, muitas formas. Eu vou escolher agora uma forma mais lúdica, porque eu acho que o momento é assim. Você entra em contato com a CNV, Marshall Rosenberg, ele trabalhava com 2 bonecos básicos, né? Um boneco era a girafa, e aí é interessante porque a girafa escolhe em função do coração, maior coração dos mamíferos terrestres, etc. E aí resgata toda uma imensa tradição que tem, antiquíssima também, que está dentro da ideia de não violência, que é uma ideia negativa, né? Você ouve não violência, eu não posso agredir, né? Isso já é um problema. Mas ele mantém porque existe uma tradição, principalmente de Gandhi e dos direitos humanos muito antiga, que usa essa expressão da não violência, mas na verdade a ideia é proativa, é o enriquecimento da vida a partir do encontro com o nosso coração. E coração não é romântico, é outra dificuldade enorme que as pessoas têm quando ouvem palavras desse estilo, como espiritualidade, coração, elas têm uma visão muito cheia de problemas, né? De preconceitos também. Então, o símbolo da girafa é poder entrar nesse lugar. É quando eu vou confiando mais na própria vida. Quando eu vou confiando que um lugar central na minha vida, ele é o que me orienta. E esse lugar tem uma palavra que tem a ver com núcleo em latim, com centro, muito mais dimensão, claro, afetiva, emocional, que é a ideia de coração, que está em um monte de palavras como cordial, acordo, né, cardíaco, obviamente, né, aprender de cor. Essa é a essência da vida que a CNV quer retornar, por isso que a obra começa assim, CNV, Comunicação Não Violenta, começa com um olhar sobre o seu próprio coração. Onde é que está o seu coração, né? Está o seu tesouro? Quais os ferimentos do seu coração? Antigamente não se falava em trauma, se falava de feridas do coração. Olha que interessante. Então, a girafa, ela tenta ser um símbolo, ela tenta ser eu trabalho com a ideia das personas. Persona em grego é máscara, né? Máscara, que é um modo de expressão nossa, mas pode não ser as expressões mais essenciais. Então ele trabalhava com isso aqui para representar uma dimensão chave e talvez sufocada, né? Agora eu peguei essa aqui, porque ela já apanhou ali, já cortaram, o lobo comeu a orelha dela. E essa aqui, eu digo assim, quando eu aprendi CNV, eu não vou falar dos outros, né? Eu poderia falar, quanta gente entra em contato com a CNV e acha que a girafa é ser bom e tal, é não falar alto, é não fazer isso, não fazer aquilo, se controlar. Essa girafa aqui não deu muito certo, ela tentou ser muito boazinha, se apresentar como uma pessoa muito moral, muito certa, muito educada, tudo mais, levou pau, aí eu também aposentei ela, né? Aí eu peguei uma girafa mais corajosa, né? Mais guerreira, porque Rosenberg era um militante social também. Era um homem que lutava pela justiça. Estava na tradição dos direitos humanos, né? Então isso é muito potente. Não é ficar fugindo, né? Aí é perda de coragem. Coragem, você sabe que vem da palavra coração. Cordes, cora e cor também, né? Então ele usava esses 2 bonecos. Então, e aí o lobo representando essa dimensão nossa, que a gente age por uma dimensão
que se chamaria agressiva, mas você tem que entender o mecanismo. Toda agressividade, em geral, ela está fundada numa defesa, né? Numa tentativa de conseguir algo, num tipo de frustração, e tem dimensões emocionais, e tem dimensões de necessidade, e aí você entende a essência, entende que também por trás, também está um coração ferido, um coração protegido, um coração de armaduras, com armaduras que se protegem. Então, quando você entra em contato com a CNV, você vai encontrar isso nos vídeos e tudo quanto é lugar, né? E vai ver, e aqui... Agora, qual é o problema básico do lobo? Ele é mau? Não, isso é uma visão moral. Rosenberg não operava com visão moral. Essa parte é muito difícil de entender na prática, né? Porque a gente sempre entra no julgamento moral, é isso, ele é isso. Quando você diz você é, já foi embora, né? Então, isso aqui é um modo de se organizar mais presente na nossa vida. É um modo gerencial, muito racional, de controle de domínio da situação. E aí isso é ruim, professor, porque é uma questão moral, ele é dominador, ele é controle. Não, isso é você, é eu. Mas é uma parte. Se eu me confundo com isso aqui, essa máscara gruda e não sai mais, aí se torna um problema. Que é a sabedoria nietzschiana, que ele dizia isso, todo mundo é mascarado, o problema é que essa máscara cola, e ele se acha que é isso aqui, esse machão, esse fortão, esse controlador, e aí ele não pode entrar em nada de vulnerabilidade, e o principal problema dele não é a agressividade. A agressividade é a consequência. O principal problema dele, agressividade e violência, não teria que separar isso, ok, mas vamos lá. O principal é a perda da consciência, a perda da presença na vida. É a perda do que? Presença na vida? Da escuta. É a questão mais grave que pode haver no nível humano, na face da Terra. A perda da capacidade mínima minimorum de escuta, de presença corporal, é sensório corporal, não é uma ideia. E isso é um ponto extremamente difícil, pessoal. Porque as pessoas pensam que eu tenho que escutar, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer isso, tudo no nível das ideias, o cognitivo, né, da ideia. Ele tem que baixar para o nível emocional, para o nível sensório corporal e um nível da prática do confronto, do enfrentamento com a vida, porque a vida é enfrentamento, a alteridade, né? Identidade é tudo igual, idem, alter é outro. E agora? Então é extremamente desafiador, porque quando você opera só aqui, ó, né? Mas quando você entende que você está operando nesse formato, em função das suas necessidades, sentimentos, do que lhe aconteceu na sua vida pregressa, de dor, sofrimento e vontade de viver, mesmo com depressão, mesmo com agressividade, com ódio, rancor, mesmo com tudo que você viva no nível emocional, se você chegar a esse ponto de que há algo mais profundo, que isso aqui também está em função com a vida, isso é a base maior da aceitação do outro? Não. Da autoaceitação. Porque é a aceitação da vida. Você só não consegue aceitar o outro porque não tem um bom contato, aceitação com a própria vida. Não do corpo aqui só, da vida, que tem a ver com os ancestrais, com a minha família, porque a vida não é isolada, não é um corpo isolado. Então, na verdade, tem coisas muito difíceis num ponto de entender o fundamento da CNV e outras muito simples. Então, o que eu vi é, assim, muita polarização, né? Então, eu tenho que bom ou mal. E aí eu acabei trabalhando com vários outros bonecos, eu mostrei para as meninas antes aí para dar um susto nelas, para aliviar, para rir um pouco. O crítico, o externo e interno, que vive só reclamando, criticando, cri. Por que ele é assim? Porque ele é azedo, porque ele é ruim, porque ele é chato, porque ele é machista, porque ele é homofóbico. Para a CNV, não existe isso. Existem as ações das pessoas que elas vão ter que responder por isso. Mas isso é confundir uma pessoa com uma parte dela. Isso é uma tragédia, por mais que seja utilizado. Quando você nomeia uma pessoa que fez algo ruim ou que você não gosta, etc. E nesse nível do julgamento, rótulo, chantagem, ironia, provocação, julgamento moral, patologização, acabou, gente. Acabou a humanidade, no sentido do humano, né? Porque você não vê mais o outro. Quando você não vê o outro, é porque você acionou o seu lobo. Pense isso, está se defendendo. Quando você vê, você consegue ver os aspectos que tem por trás disso do outro. Né? Isso é muito interessante, muito bonito. E olha que legal, se você está num ambiente lá, né, pega seu ambiente profissional, de estudo, né? Alguém vem e perde a cabeça, ele fala algo, rotula, babá, toda hora vai acontecer, né? É um monte de coisa. E aí você sabe que é por dor.
por necessidades feridas e sentimentos de sofrimento. Não significa que você vai entrar com perdão, apagar a responsabilidade, não, mas você tem que compreender. Porque sem compreender o que está acontecendo, a gente só vai agir cegamente, né? Então é muito legal quando a gente consegue acessar esses lugares que vão na direção da empatia, da autoempatia, desculpa, primeiro isso, né? Autocompaixão, presença na vida, assim, presença básica de esse exercício de aceitação, que eu estou falando muito rápido aqui, mas tem um mundo de coisas. Eu recomendo o meu canal do YouTube, tem várias aulas lá, eu dou muito curso no sistema de justiça, fora a educação, obviamente, também na saúde, né? Então, aí eu acabei introduzindo vários outros bonecos, por exemplo, claro que a gente tem histórias de criança ferida, então os lobos, eles ficam extremamente à flor da pele, acirrados, quando tem crianças muito feridas na nossa vida. Então, qualquer coisinha, pá, você vai explodir, vai reagir. Então, se torna mais difícil. E aí você pense num paciente. Pense numa pessoa que está precisando mais do cuidado. Todo mundo precisa hoje, né? Porque as pessoas estão feridas de várias ordens. Mas você pensa em uma pessoa que já tem as suas dificuldades, que você tem, eu tenho, e ela entra numa dimensão de doença, né? E aí a gente teria que muito conversar isso, gente, porque eu trabalho, há muitos anos que eu trabalho com as práticas integrativas e complementares, a gente criou uma linha de pesquisa, né, no mestrado, organizamos congressos nacionais, os primeiros, sobre PICs, né? E aí, como esse aspecto sempre foi, qual aspecto? Do acolhimento, da presença, da escuta, como esse aspecto, ele é a origem do cuidado. E você sabe, que você que é da área de saúde, né, sabe muito disso aí, né, que o cuidado, ele funda a área de saúde, e a saúde e o cuidado se misturam. Como é o acolhimento, o salto, né, o pulo do gato. Não foi trazer uma prática exógena das PICs, ou seja o que for. O pulo do gato dessa dimensão das PICs, sabe o que é? É o modelo de acolhimento. É um modelo de presença, de retorno à vulnerabilidade, sofrimento humano, humildade, os latinos lá atrás, humus et terra, né? Potências da vida feridas e abandonadas. Então, a origem do cuidado, aquilo que você está trabalhando, é uma coisa das maiores potências, né? E fragilidades e dores, as pessoas vêm e olham para você, todo um peso de um familiar está ali, às vezes toda uma dimensão, né? E o que pode fazer um olhar, uma presença, uma palavra, e vou dizer mais do que a palavra, sabe o que faz na saúde, CNV Saúde principalmente? O silêncio. O olhar, a sensibilidade, a entrada nesse campo de sensações. Eu trabalhei mais de 3 anos, começou isso com 18 anos de idade, né? Não tinha nem me formado, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, fazendo pastoral da saúde. Para mim foi um baita aprendizado, um negócio assustador, porque trabalhando com pessoas muito pobres, muito feridas, né? E aí você vê, eu nunca esqueço, a primeira pessoa que eu acompanhei muito tempo, que ela teve um erro médico, ela se estourou a pele toda, foi horrível, ela morava no interior super pobre, teve que ficar 2 meses a mais, e eu fiquei acompanhando aquela pessoa. E eu muito mais ouvia e ficava naquela presença. Quando ela ganhou alta e foi embora, que eu estava lá, né, ela convidou, ela disse assim, você é como um filho para mim, nunca mais vou esquecer. Então são coisas que você leva de histórias de vida de uma pessoa, que eu não fiz nada, gente. Eu não fiz, eu não ensinei, eu não era professor. Entende? Eu estava na presença das pessoas, né? E sendo tocado talvez o sofrimento dela projetava o meu, e é muito, essa é a potência da CNV. Ela não é eu vou fazer algo com alguém, eu vou fazer algo para você, eu vou mudar você, eu vou consertar a sua comunicação, eu vou arrumar minha equipe de trabalho, eu vou arrumar a turma, eu vou não sei o quê. Toda essa ideia é muito cuidado, porque aí pode ser um lobo, né? Pintado aí de colorido, de rosa, sei lá o que, qualquer cor, né, afeitadinho, tudo, né, que está jogando ali, que quer modificar o outro, né, para não entrar no enfrentamento, né, das dificuldades e da vida aí. Bom, então, o que eu diria da CNV,
porque o tempo, assim, eu já quero passar a palavra, porque a gente vai ter a continuação. Só uma pincelada, né, de CNV a partir do boneco. Confiança no centro, que não é parte. No centro da vida que você recebeu, que está na sua genética, que está na sua pulsação, no seu coração, que está nessa vontade de viver, por mais abalada que ela esteja, porque esse abalo é uma perda de confiança, eu não vejo mais, eu não confio, eu não respiro mais, algo, eu não contato bem, então a vida dói, a vida dá sintomas, e aí eu brigo. Você só briga, em geral, porque não está bem. Não é 100%, mas entende? Depende muito desse estado de qualidade, de acolhimento, se ninguém me acolhe, né? Se eu tenho sérios problemas econômicos também não me acolhe, são vários fatores, né? A gente está falando aqui mais desse fator fundamental, que é o fator humano que move as virtudes humanas de compaixão, generosidade, né? Que são a base que montou essa espécie do Homo sapiens, que a sua inteligência tem a ver com a inteligência relacional, né? Isso está em tantos autores da biologia, evolução principalmente, né? A CNV, resumindo, é uma afirmação, né, da vida, um sim à vida, em meio até às dificuldades, em meio à agressão, e tentar entender a dor que tem ali, a necessidade de sentimento. Por isso que fala muito necessidade de sentimento, né? E aí na parte da comunicação você não vai entrar mais em aquilo que eu falei, julgamento, provocação, ironização, chantagem, né? Essas questões básicas aí que você pode ver lá no meu canal do YouTube, lá, professor Marcelo Pelizoli, tem muitas aulas sobre isso. E aí você entrar nessa confiança, começa mais a falar específico. Isso é interessante, a linguagem agressiva é genérica. A linguagem assertiva, que CNV não é uma criação nova. O Rosenberg apenas compilou uma inteligência comunicacional psicológica muito legal, mas não criou nada disso, tá? Porque isso é a excelência da comunicação, que é contato, é relação humana, de enriquecimento mútuo da vida. E aí está lá no livro dele, isso é a essência da CNV, isso se liga com aquela ideia de centro, de cora, de coração, de coragem, de viver, aceitar, enfrentar a sua dor, as suas dificuldades, olhar para você, olhar para o outro, né? E afirmar a aceitação dessa vida, né? E aí, quando você faz isso, você ergue a sua energia, o seu campo, as suas sensações, a sua visão muda, começa a mudar, e você olhando assim para o outro, começa a produzir, porque isso é um software, né? É um streaming, que como a gente está fazendo aqui em StreamYard, né? É um streaming que a gente atualiza o tempo todo essa relação. E aí o outro percebe, vê, sente, ouve, pelos gestos corporais, energia, tudo, um monte de coisa, e aí eu posso fazer com que aquele paciente, aquele colega, aquele familiar, né, possa erguer esse aspecto, baixar os lobos, demônios. Eu também trabalho com essa parte, nem queria mostrar para vocês, porque é mais terrível quando a gente perde a cabeça, é draconiana, né? E aí é o cérebro reptiliano, né? Ataque, fuga, defesa, congelamento, e aí não tem nem condição de CNV mais, você tem que fazer outros meios. Então, a gente pode acionar isso e contaminar positivamente as pessoas. Né? Não tem nenhuma fórmula de bolo aqui, não tem nenhuma, vou modificar alguém, é um negócio que na prática você vai ter que saber, porque isso é uma orientação teórica que eu estou falando aqui, são palavras, né? Agora sinta, reflita profundamente, entre no seu próprio corpo, no seu mundo, na sua dor, na sua necessidade, no seu sentimento, e expresse isso. Expresse mais necessidade de sentimento, veja, ouça atrás da briga, reclamação, congelamento, gente, o que eu já vi de caso na saúde, a família entra no hospital, entra na clínica, entra no SUS, e entra lá dando pau, bomba, tiro, porrada e bomba, né? Essa internet hoje é tiro, porrada e bomba, né? É um negócio inacreditável. Então, mas entra lá assim, e aí você daqui a pouco ergue também os seus dragões, os seus bichos aí, tudo normal, né? Mas agora você respira, e você vê, e você tem uma compreensão, e aí eu tenho os macetes, gente, tem um segredo. Vamos ver agora um pouquinho desses segredos aí, para você utilizar. Qual os segredos? Vamos lá, vou passar para vocês aí, pessoal, porque era para falar 25, 30 minutos, foi. Então, né, foram 25 aí, 26. Não sei se Camila está aí. Até as 19h35? Então, não sei se a Camila está dizendo aqui que vocês vão entrar. Está entrando, Isabela aí. Ei, professor.
Antes das perguntinhas, eu só queria fazer um comentário, ouvindo sua palestra, né? Foi engraçado que no estágio, esses dias conversando com o meu preceptor, a gente associou a CNV com essa Política Nacional de Humanização do SUS, com essa relação do acolhimento, como que é importante a gente saber ouvir o paciente e, principalmente, essa questão da CNV relacionada com a não dualidade do que é o certo e o que é errado. Porque, querendo ou não, os pacientes vão vir com as necessidades deles, com a realidade deles, e nós vamos ter que saber ouvir e não criar esse julgamento, né? Então, assim, o pouco que a gente conseguir aprender sempre mais sobre a comunicação não violenta é essencial para a nossa vida e também para a nossa atuação na saúde. Uhum. E agora eu vou chamar as meninas para ajudarem nas perguntas. Beleza. A Ana Beatriz e a Júlia. Legal, Ana Beatriz, Júlia. Oi, professor. Tudo bom? Primeiramente, queria te agradecer por essa primeira fala. E eu vou começar com algumas perguntinhas, então, aqui. A primeira pergunta é como que a comunicação não violenta pode ajudar na relação multiprofissional? Uhum. Tá, eu falo agora, né, sobre esse ponto. Isso. Assim, é muito interessante você ver, porque a gente convive dentro de uma equipe de trabalho, em qualquer lugar, mas mais ainda equipe de trabalho, que são famílias diferentes, né? Então, com pessoas diferentes, com visões diferentes de mundo, né? E aí, claro, com interesses alguns que podem se conectar, e outros interesses diferenciados também. E pessoas e equipes que, às vezes, também, elas estão... por exemplo, uma pessoa, às vezes, que precisa de um lugar de empoderamento, serem vistas, né? Então, esse é um ponto que causa muito conflito, é quando a gente não dá o reconhecimento para o outro. As pessoas vêm para um ambiente, né, ainda mais quando, por exemplo, quando tem conflito, um ambiente de trabalho, quando tem conflito, com seus medos, suas expectativas, né, acabam formando, às vezes, alguns guetos, se organizando, muito em função de se proteger das relações, quando ela tem grau de pouca transparência. Então, essas equipes, né, elas precisam conversar, elas precisam celebrar juntas, que é outro aspecto fundamental. Elas precisam ter momentos que elas possam dizer, assim, fiquei com raiva quando você fez aquilo, porque eu queria que você tivesse me avisado. Isso é CNV, porque eu fiquei com raiva, sentimento, né? Que massa poder dizer isso. Né? Fiquei com medo, fiquei frustrado na situação, porque eu. Isso é autorresponsabilidade, porque eu, né? Me senti assim porque eu não queria isso, eu quero de outra forma, né? E aí poder conectar, entrar em dimensões de diálogo com essas, dentro do aspecto de equipe, para acessar essas dificuldades e limpar elas, porque se elas são acumuladas, né? Aí o outro, alguém, quando se formam esses conflitos, um acha que o outro não está lhe enxergando, e que está agredindo. Por quê? Porque a nossa forma de pedir, ela não tem sido muitas vezes específica, e não há o pedido. O pedido vem atrás das formas agressivas, congeladoras, então fecha o rosto, não olhe mais para você. Né? E são mensagens. E que, infelizmente, isso é o chamado software, eu trabalho com a ideia de software, o software da linguagem, né, Microsoft, micro é pequenininho, então, que é muito reduzida, e ela tem uma função do lobo de defender. Só que defender não conecta e não expressa bem esse tipo de defesa, porque entra no julgamento, entra na polarização. Eu acho que o outro não pode me aceitar, porque eu sou diferente, porque daquilo ele não consigo. Então, vai se formando um ambiente, um campo pesado. Precisa ser dissolvido isso, precisa sentar, precisa conversar, precisa chorar a coisa, precisa fazer o luto de algo que aconteceu, olhar para frente, né? Olhar para frente. Então isso é muito importante, porque se a gente está preso no que aconteceu, a gente vai olhar sempre aquela pessoa que eu briguei, sempre como aquele fulano. Ele não é uma parte dele. Então a gente precisa aprender a olhar a vida sempre nova. É interessante, tem uma frase que eu uso que diz assim, a vida é sempre nova, porque é isso. Isso é física, isso é filosofia, é vida real, é sempre nova, não é igual, é sempre nova. Nós insistimos em ser velhos, no sentido aí velho, né, de ficar no passado. Então, a gente poder aumentar o nosso grau de confiança. Então,
Coesão, sentimento de pertença, chegar, ver como cada um se sente naquele ambiente de trabalho, né? E aí, um dos segredinhos que eu disse, eu já posso dar agora, que tem a ver com provavelmente outras perguntas que vocês podem fazer. Tem a ver com que perguntas eu faço, se eu faço perguntas, e como entra essa pergunta, como você se sente, tá? Então, esse é um ponto bem fundamental, né, para lidar com as diferenças da equipe, para produzir coesão, aprimorar a transparência, modelo de comunicação melhor, né? Então, essas são as orientações iniciais de uma conversa muito mais longa, tá? Júlia. Opa, professor, boa noite, um prazer estar com o senhor aqui. A gente pode ir para a segunda pergunta? Sim. Beleza. Como a CNV ajuda no acolhimento ao paciente? Esse ponto, na mesma linha daquilo que eu falava, mas eu diria assim para vocês, em primeiro lugar, colocando o saber técnico, a exigência técnica, né, do que for técnico em segundo plano. Botando a técnica em segundo plano. O que isso significa? A gente acha que às vezes faz um bom trabalho na área, em qualquer área, mas não vejo a área de saúde, apenas porque eu sou um bom aplicador de técnica. Eu posso aplicar bem uma injeção, um curativo, qualquer coisa. Mas nessa área, mais ainda do que outras, isso não é engenharia. Isso não é consertar um carro. Isso só funciona em função do que criou a saúde, que é o cuidado, e não a mecânica da coisa, não a dimensão, a técnica do cuidado, não a tecnologia, o aspecto diferenciado. Porque técnica, em grego, é arte de fazer bem. Então, o trabalho da escuta e do cuidado é um trabalho extremamente técnico nesse sentido. Essa técnica, sim, essa você tem que colocar em primeiro lugar, a técnica de uma escuta real, de uma presença ao outro. Quando você não está presente a uma pessoa que sofre, você arrisca ajudar na retraumatização. Você sente isso pela irritação do paciente, porque irritação da família dá raiva, raiva é necessidade ferida. E, gente, é um caminhão de coisa que acontece dentro de uma cabeça e do coração, do corpo de uma pessoa que está em sofrimento. Lembre que patologia, né, vem de patos, patem, sentir profundamente. Sofrimento, né? Sentir profundamente. Então, a CNV pode ser muito, muito útil nesse ponto, quando você sabe que você tem um cabedal técnico, um aspecto procedimental, de procedimentos que você tem que realizar, regras, todo esse aspecto, né, de um fluxo de funcionamento, né, e as instituições de saúde e cuidado têm isso, mas elas não existem em função, em primeiro, só disso. Isso está em função do humano, desse sofrimento humano. Então, esse aspecto da presença, né, de perceber por trás das palavras do outro onde é que está a necessidade, o sentimento, né, que é a escuta real, isso, nossa, não tem preço. A escuta é o aspecto mais precioso das relações humanas, mais transformador e mais difícil. Só para vocês terem uma ideia, quem estuda minimamente psicanálise sabe isso que eu vou falar agora, que quem funda a psicanálise não é a tópica 1 de Freud, o modelo biomecânico da virada do século XIX para XX, é a escuta, é a relação. Inclusive, depois dos anos 50, deu uma guinada muito grande para uma dimensão relacional como base desse funcionamento de um aspecto terapêutico. Que, diga-se de passagem, a palavra terapia não tem a ver com interpretação do outro. Terapeutes, do grego, tem a ver com presença, com estar ao lado de alguém. Você não acha interessante isso? Que o que faz a dimensão fundante de todos esses processos de cuidado, de terapia, de tudo mais, sempre vai ser essa qualidade de uma presença ao outro, sem negar, obviamente, as necessidades técnicas de intervenção que uma pessoa tenha. Então, veja, para ter esse aspecto é a base do diálogo. Diálogo, do grego, é dia, é atravessar, né? Hemodiálise, né? Sangue, hemo, diálise, lise tem a ver com essa solubilidade. Então, hemodiálise, né? Dia é atravessamento, é o campo de contato, é uma troca, né? Ping-pong. E logos é o sentido mais profundo das coisas que a gente partilha,
que funda a linguagem humana. Que a linguagem humana não foi fundada para ser especulação, para ganhar dinheiro só, para não sei o quê. Foi fundada em função de um cuidar do outro. Por isso que a humanidade, como coletivo, cresce. E a CNV é muito mais coletiva, né? E com responsabilidade do individual, o indivíduo, ao mesmo tempo que ele sabe que ele, como indivíduo, quando ele assume totalmente a sua autoempatia, seu aspecto de dores, dificuldades da vida, ele sabe que junto dele estão todos os outros. É muito mágico isso, né? Porque ao mesmo tempo sou eu e eu sou o outro, como diz tantos poetas, ou Lacan, na psicanálise, tantos outros, né? Eu sou eu e sou, mesmo quando eu sou eu mais profundamente, eu também sou o outro. Então, como é que começa então, gente? Vamos lá. Como começa? Tecnicamente, professor, eu tenho que escutar a pessoa, o paciente, o colega, assim. Não. Vamos ser mais pé no chão. Muitas vezes não vai funcionar. Por que não? Porque você não consegue. Porque não está naquela qualidade. O teu coração, a dor está em outro lugar, não sei do que. Então, como começa? Esse nível tem uma inteligência. Como começa? Começa corporalmente. O que o Rosenberg dizia? Eu disse para vocês que fiz curso com ele em 2005. Ele dizia, respira. Respira, você coloca em volta, respira. E aí começa um processo de autoempatia, de presença, de validação da vida, do sim radical à sua vida, né? Mesmo quando os tantos nãos que você disse a ela, você também acolhe. Você não se coloca contra você. Você não se coloca tendo que ser o melhor, tendo que ser perfeito. Nada disso. Você começa uma aceitação radical. E você quer um processo que tem muitas possibilidades internas ou também externas, né? De ajuda externa. Então, a gente pode até falar sobre isso quando você não consegue fazer isso, chegar à girafa, ao coração, a esse centramento maior, que não é um lugar fixo. Porque a gente está sempre assim, como relacionamento, né? Os casais estão mais próximos, e às vezes dá uma respirada, pode até dar às vezes brigar. Esse é o movimento da expansão e da contração como base da natureza, né? Então esse lugar, mas se você não tem uma confiança, que tem um lugar que você sabe que ali é adequado, mais central, que é o seu lugar de crescimento da vida, de confiança básica, que tem tantas palavras, às vezes entra até espiritualidade nessa dimensão, né? Depende do que a pessoa entenda como espiritualidade, fica muito difícil. Porque senão você vai operar apenas estrategicamente. Você vai operar de uma forma gerencial, racionalizante, em função das necessidades que você tem, ok. Mas quando você consegue o dinheiro, quando consegue a necessidade, você não fica feliz. Porque isso aqui é a base, tem a ver com a base de felicidade da vida. Porque isso aqui não nega o sofrimento, por exemplo. E esse não consegue aceitar a dimensão de vulnerabilidade, de sofrimento, de finitude. Então precisa de uma confiança, um exercício de confiança que está dentro dessa ideia de autoempatia, autocompaixão, que alimenta lá a empatia. Então quando vem alguém na minha frente, aí eu posso exercitar mais algo disso assim, e ver o sofrimento naquele fulano, naquele machismo, naquela agressão, naquele congelamento. Isso é sofrimento. O que a gente está vendo no nosso país de extrema-direita é muito sofrimento transformado em ódio. Mas para ver isso é muito difícil, porque quando a gente vê aquele ódio, a gente vai com ódio também. Não pode ir com ódio? Não é assim, você vê assim, não pode. Olhe, fique presente quando vem ódio. Veja se o que é mais eficiente. Não deixe de se defender, né? Não está dizendo retirar a defesa. Você pode fazer uma defesa assertiva, olhar no olho da pessoa, onde você tem maior vulnerabilidade e a força, ela não é uma força que exclui a vida, a fragilidade. Ela é uma força de confiança que a vida está acontecendo também ali. Naquele, agora, aqui, agora. Né? Então, isso tem um exercíciozinho técnico depois, mas tem um exercício dessa confiança. Então, eu trabalho sempre assim. Vamos ver agora nossas broncas. Vamos ver por que a gente não chega lá, em CNV, seja o que for, nenhum obstáculo assim. O que é o obstáculo do crescimento? E vamos ver o nosso coração, e vamos ver as sensações, e vamos ver o corpo, vamos lá. E depois de aí a gente entra com a técnica. Método, né? Respiração, né? Você olhar a sua necessidade de sentimento brotando ali, cuidou dela, isso tudo em poucos segundos, né?
cuidou, eu cuido de você, o dragão vai subir, o lobo, você dizer, epa, não, deixa comigo dessa vez aqui, respirei, eu vou expressar. Garanta para sua parte agressiva que você vai expressar, que você vai defender, que você acolhe e agradece ela, essa parte mais difícil, né? Foi a parte dura, né, nossa, agressiva, ou raivosa, ou então medrosa, disse, não, eu acolho você, cara, isso não é fácil. E aí é a girafa fazendo esse papel, né? E aí a gente vai, né? Aí a gente vai com uma presença maior diante das pessoas e vai aberto. Eu não sei. Quando for para saber, para fazer algo técnico, aí eu acho que aí eu vou consultar o que eu sei. Mas primeiro é não sei. E aí, se você não sabe, você pergunta. Sem pergunta, não tem relacionamento que funcione. Olha, pessoal, isso é muito sério e é uma das descobertas, eu acho, mais importantes, né? Para minha vida, para tanto. Sem pergunta verdadeira. Você já sabe. Eu sei que quem fracassa algo quando não tem pergunta verdadeira, porque não tem escuta, não tem escuta. E a pergunta crucial é como você se sente. O que está acontecendo? Não tem julgamento. Ela quer entender o que está acontecendo com a gente, comigo. Será que eu fiz bobagem? O que aconteceu? Talvez eu não esteja enxergando, mesmo que eu acho que eu sei. Me ajuda, né? Mas quando você faz isso, fala dessa forma, um tom assim, eu não me sinto bem, eu não quero isso, me sinto mal, né? Eu não quero. E aí, veja que legal, porque ao mesmo tempo que eu conecto, eu me defendo e pontuo o que o outro fez. Então, essa é a base do método, né? É como você, é um gol, como o Aikido, né? Você recebe, não deixa o golpe pegar você, e aí você dobra o adversário e diz, o que está acontecendo, amigo? Olha, isso é muito ruim, se você falar dessa forma, não vou conseguir, mas eu estou muito interessado aqui na sua dor, na sua dificuldade, o que houve? Está se sentindo mal, é isso? Confrontando. Eu ensino isso para o pessoal da enfermagem, da saúde em geral, né? E a gente trabalha junto com esse formato, né? É um processo. Vai falar demais. É isso, professor, é um prazer ver o senhor falando. Acho que a próxima pergunta meio que se complementa com essa, que é como a CNV ajuda na mudança de estilo de vida? De fato, se liga assim, primeiro, cuidando muito com a exigência de mudança. Porque quando eu digo assim, eu tenho que mudar, há uma parte minha que, por exemplo, pode estar muito ligado a um padrão, aí teria outras questões psicológicas, né? Padrão perfeccionista, de não aceitação de fragilidade por várias questões. Muito cuidado com a ideia de que eu tenho que mudar algo. Porque uma parte minha, inclusive eu estou funcionando dessa forma, a gente tem, é uma forma de, primeiro entender que toda estratégia que você está usando, desde depressivas, né, mais passivas até agressivas, todas elas é uma forma de se defender que você viu esses caminhos, entende? Então, quando você diz, eu tenho que mudar, né, cuidado, porque essa é a expressão e essa é a energia que a gente usa com os outros, entende? Tem que consertar isso, porque você tem que mudar, porque você é isso, você é agressivo, você é assim. E eles, não, mas você também é isso, você é isso, porque o outro sabe que é um jogo de empoderamento, é um jogo de quem, né? Mas quando você abre o jogo e diz, agora eu me sinto frágil, é isso, eu quero isso, e começa a entrar na transparência, aí é o que a psicanálise já dizia. Verdade gera amor, gera atração. Né? Porque não tem mais tanta coisa para esconder. É isso, aquilo. Então a pessoa sabe que pode entrar numa dimensão de confiança ali dentro, mesmo que não concorde. Né? Então, o primeiro passo é olhar as exigências de mudança de si e do outro, e um radical nível de acolhimento, principalmente dos seus crianças feridas, no plural, né, as suas vulnerabilidades. Chorar o que tiver que chorar, fazer o luto de que tiver que chorar, né, ver que por trás dessas dimensões de ferimento que você teve na sua vida, é a potência da vida querendo viver. Né? Então, existe dor em função do que a gente sofreu de vida. Né? Mas isso é um processo, não adianta entender intelectualmente só, né? Então vai na direção do que nos move como ser humano em função da vida, né? Então a gente vai com kindness, a gente vai com gentileza conosco mesmo, né? E aí isso que gera mudança, né?
mas essa mudança não é mais artificial, não é forçada, entende? Aí eu não tenho que me segurar mais tanto. Porque eu posso dizer, eu posso estar mais presente, mais transparente, há mais veículo, diálogo. Então, não preciso de uma moral externa, artificial, que me controle, ou que controle o outro. Isso se chama disciplina interna, né? Que tem a ver com as virtudes que eu falava antes, generosidade, justiça, verdade, compaixão. Isso é um trabalho, né? Uma conquista, uma coisa que você vai praticando, errando, e aí erra e acolhe. Erra, acolhe. Aí se culpa. Quando você se culpa, você se acolhe que você se culpou. Insista, isso é girafa aparecendo. Apareceu, foi. Né? Tá ali. A gente tem que reconhecer e botar ela para funcionar. Né? Então, um pouquinho aí, de uma forma mais metafórica, essa dimensão. Mas, quase na hora aí. Bom, professor, como a CNV ajuda no autocuidado? Sim, isso tudo a ver com o que a gente está falando, né? Eu diria assim que a CNV ajuda no autocuidado e o autocuidado ajuda a você conseguir praticar um método como esse, entende? Não é assim, o método ele faz. Não, o método ele ajuda uma decisão, uma postura, né? Uma intenção. E é legal, a gente tem a intenção de parar de brigar menos. A gente tem a intenção de pacificar mais, a gente tem a intenção de justiça, a gente tem as melhores intenções lá, mas tem que resgatar ela. Então, a prática vital, que outras coisas ajudam, eu agrego em CNV, eu agrego psicologia familiar, meditação, bioenergia, já agreguei muitas coisas, né? E conforme o tipo físico, eu tenho formação em terapia corporal, então conforme o tipo, eu indico mais uma coisa, tem pessoa que precisa de agressividade, ela precisa você precisa entrar mais na agressividade. Não estou dizendo a palavra violência propriamente, mas ser mais agressivo. Para outra, não. Então também tem o contexto, né, de essa realização do autocuidado. Tem pessoas que talvez tenham que se defrontar mais com a vida, arriscar mais o não, arriscar mais, né, brigar mais nesse aspecto, né, para poder depois fazer uma síntese, uma dialética, digamos assim. Então varia um pouquinho aí dentro esse aspecto, né. Outra coisa fundamental para aumentar o autocuidado, ter convivências onde tem vínculos, pelo menos algumas convivências com vínculos de qualidade. Teoria do vínculo, básica, apego. Tá? Ainda mais para pessoas que tiveram muitos problemas de ferimentos na ordem familiar, que determina muito a nossa vida. Vinculatória. Teoria do apego básico, Bowlby, ou tantos aqui. Então, conviver em grupos que têm aspectos de acolhimento, que não são de disputa só, de competição. Amigos, pessoas que você pode abrir o coração. E isso vai ajudar no autocuidado, porque essa pessoa afirma você e você afirma ela. Quando eu não consigo, na força do autocuidado, por mim mesmo, com a meditação, com o meu deserto, com a minha vida, com tantas coisas que podem, no nível individual, eu preciso de ajuda. Isso é a origem da terapia, né? Alguém que esteja presente, o que é o que faz funcionar? Esse acolhimento e essa escuta básica. Então, a gente começar a escutar e fazer isso com alguém, com relacionamentos íntimos, e aí você tem um lugar de resiliência e força também, de aceitação para ir lá nos lugares que não vai ter isso. Os lugares de ódio, os lugares de congelamento. E aí você, com essa confiança de que você já teve isso, você ajudou a fazer isso, um vínculo de coração verdadeiro, criativo, que lhe toca, que vai preencher muitas coisas, né, sem ser uma cura mágica, nada disso, mas que vai lhe dar confiança nessa força da vida, no prazer mínimo da vida, né? E aí você vai para aquele lugar e você pode ser até uma luz. E isso é o profissional de saúde, tem que ter algo disso, algo dessa confiança, né? E aí, olhe, cuide muito de você mesmo. Quanto mais essa aceitação, mais você, essa luz aparece mais e você não precisa entrar mais no ressentimento. Você não precisa entrar mais naquilo que as constelações sistêmicas falam muito também, que é quando você só quer tomar e não consegue dar por causa de não deu a si mesmo, né? Não validou a sua vida, a sua família, por exemplo, né?
tomar a aceitação da sua vida. Isso é muito importante, não é aceitar que alguém lhe agrida, ou que fez isso, ou que lhe bateu, mas é a vida como ela aconteceu, para você poder largar e ir para frente. Essa confiança é a confiança da girafa, né? Ela não está brigando com o passado, ela não está mais brigando, ela não está mais com tantas expectativas de futuro, né? Ela está mais nessa presença. Ela para muito, né, para autocuidado. Ela medita, talvez, ela corre, ela sai para a rua para protestar, na política também ela faz isso. Então, a nossa girafa, ela é muito múltipla, né? Mas ela é a conexão de coração, né? Cordis, cordial, acordo, né? Cardíaco. Esse é um aspecto fundamental da confiança CNV, né? Esse foi o aspecto do autocuidado, né? Então, esse autocuidado, ele vai ajudar aí no cuidado do outro, e a convivência também com bons lugares de cuidado ajuda também no autocuidado. Aí, quando a ferramenta vem, você tem condições e base para utilizar, né? Entende? Porque se você não tem a incorporação, todo o desafio de ética, cuidado, eu trabalho há 30 e poucos anos com ética, esse negócio todo aí que é chato, né? Às vezes é chato. Todo o desafio disso não é entender, não é saber que está errado, não é os 10 mandamentos, não é o Código Penal, não é nada, as ordens morais, não é nada disso. É a incorporação. Como é que isso me incorpora e toca como valor? Valor é porque vale da minha vida. O que é um valor de verdade, de justiça, que eu vou lutar pela generosidade, de confiança, né, de cuidado, né, de cuidado, a preciosidade do cuidado, porque é tão legal, a gente verifica com os profissionais de saúde, que muitos deles, quando ele cuida, isso é uma lei de natureza, ele acaba descobrindo. O que é uma lei de natureza? Quando ele cuida, nesse aspecto verdadeiramente do outro, ele também se beneficia, ele também está no aspecto do cuidado, nessa valorização da vida. Eu não vou entrar nesse tempo, porque a gente trabalha o cuidado neurótico, o cuidado projetivo neurótico, o cuidado que não é cuidado e o cuidado autêntico. Então, são 4, 5 formas de cuidado. Tem os autênticos e inautênticos, né? Mas, enfim, a CNV é um convite a um cuidado autêntico, vamos dizer assim, né? Temos mais uma pergunta, professor. Mais prática agora. Como desconstruir na prática esse julgamento que a gente pode fazer ao paciente ou a uma pessoa? Tem a ver com todo esse aspecto que eu coloquei, né? Você perceber que quando você entra na esfera, na imagem, que a gente opera, né? A nossa dimensão cognitiva opera por imagens, né? Inclusive, ideia, em grego, é imagem. Eidos, ídolo, né? Então, a gente faz uma imagem da pessoa. Aquele paciente é isso, ele é chato, ele é durão, não sei. Se você tem uma imagem, você vai... Isso a gente faz esse exercício, é muito interessante. A gente pega, aquele paciente é terrível, aí vem a pessoa sabendo dessas imagens. Então, ela já está armada. Então, entende? Ela já se prepara, então ela já tem uma desconfiança muito grande. As imagens que a gente carrega pode ser um grande problema. Então, a gente examinar essas imagens que a gente tem, tá? E aí, esse aspecto do autocuidado, como algo muito sensório. Tente perceber o seu corpo no momento que vai relacionar o conflitivo. Porque o corpo, ele dá muitas informações. Porque a emoção significa, em latim, emovere, é o movimento corporal interno da energia. Emovere. Então, percepção, por isso que o Rosenberg dizia, respira. Respire muito. Perceba as sensações, fique no seu centro. Quem inventou isso não foi nenhum psicólogo, isso aí tem milhares de anos, né? Que as pessoas não perdem a cabeça, fica aqui, fulano querido, fica aqui, não sei. Então, exercício de ficar no seu centro, respiração, percepção, né? Para poder, nessa dimensão, perceber o elemento defensivo, atacante, que é defensivo atacante, um julgamento, uma patologização, uma irritação que eu tenho, aí já vou ser mais duro no meu trabalho, o descuidado, sei lá, né? Quantas coisas pode ter a ver com essa dimensão sensório-emocional que me pegou. Então, o início de conversa vai nesse aspecto sensorial aí, né? Tem a ordem, então, corporal sensória, tem a ordem
terapêutica também, você poderia olhar, né, como se valer dessas dimensões terapêuticas. Tem a ordem cognitiva, que você vê os seus pensamentos. Eu penso o que eu acho que aquela pessoa tem que... Então, examine os seus pensamentos, porque a escuta, né, pode estar competindo, os pensamentos podem estar bloqueando a escuta. Então, tem a ordem, você pode examinar a ordem cognitiva, a ordem da linguagem, que aí a CNV é muito chegada nesse aspecto. Eu chego lá e digo, não, você sempre faz isso, fulano. Então, esse sempre, ele é uma rotulação de identidade. É terrível para a pessoa que ouve, muitas vezes. Aí ela fica irritada, porque não é sempre. Então, pequenas coisas na linguagem. Ah, como é que você não sabe isso? Pronto, pense, se você aprender só, esse aqui já valeu hoje. Falsas perguntas. Não faça falsas perguntas, porque é horrível. Então, você deveria saber isso, né? Como é que você não sabe? Né? De novo, fulano do 110? De novo? Não é uma pergunta, é uma agressão, né? É um rótulo, é uma reclamação, um mal-estar seu. Então, você pode dizer tudo o que quer, específico, factual, e até dizer me sentir mal, isso não estou irritado, isso não gostei, porque eu quero, isso eu esperava isso de você, como é que é isso para você? E aí devolve na pergunta. Essa é a técnica. Esse eu resumi aqui o fio da meada da técnica. Né? Eu vejo fatos no mundo específicos, pontuais, não entra em olho de julgamento, eu percebo a dimensão sensória, que se chama de feeling, sentimento, eu percebo que tem necessidades em jogo o tempo inteiro, o outro quer ser cuidado, eu quero isso, eu quero proteção, eu quero isso. Tá, isso é o jogo. E não é questão moral. Eu sou isso, eu sou fraca, eu devia ser mais forte, eu sou isso, eu sou muito irritada. Não é, isso não é. Isso é a imagem fake, né? E aí, julgadora, e aí, vamos pedir? Pedir eu preciso disso, falando, como é que é para você? É difícil? Quando você faz isso, eu não consigo, porque aqui a gente tem uma ordem, funciona, fico muito chateado com isso, porque né, preciso que a gente tenha ordem. Vamos lá, como é que é para você? O que é a dificuldade de você fazer isso? É isso? Mas aqui a gente não tem como fazer isso para você, você entende? Então esse é o formato CNV. Você pode usar outros também, viu? A CNV não é assim, tem que ser CNV, não existe isso. Ela é uma linguagem de excelência, que não é CNV, porque é a linguagem universal, né? Quando você limpa todos os softwares de violência, você chega nesse lugar, e isso fundou a humanidade. Tá? Quem estuda isso, eu estou resumindo aqui muita coisa. E aí, isso é a linguagem chamada assertiva. A área corporativa também, a gente já dei curso de assertivo. Porque passivo, eu fico lá, aquele bicho que tomando pau. E não pode falar, e aí fica irritado, daqui a pouco ele explode, né? Então, isso não é CNV. Esse aí é passivo, engolir, tá? O outro é o agressivo, ou na forma draconiana, ou na forma sutil, gerencial, você é safada, né? Você é isso. Como ela é estranha. E nos patologizantes, julgamento moral, né? Rotulagem em geral, provocações, ironias, chantagem emocional e um pouquinho mais de coisas aí. Então, isso é o agressivo, e ele tem muita força, tem valores, ele está defendendo. E o passivo também tem valores, mas no meio disso está o assertivo. O assertivo, né, ele expressa, ele tem o tempo dele, sabe recolher, mas ele expressa. E ele tem algum grau de escuta e pergunta. Ele consegue perguntar. Quando você não conseguir perguntar numa relação, num diálogo, sabe que os riscos de quebrar a cara é muito maior. Então pergunte mais e ao mesmo tempo diga, isso eu não quero, isso não é para mim, você entende? Eu preciso que você compreenda isso, porque senão, como é que vai funcionar o nosso ambiente aqui? Você entende isso? Faz sentido para você? Como é que eu vou continuar? É legal? É um assertivo, né? Perguntador. Porque o que a gente quer fazer um com o outro o tempo inteiro? Ensinar o outro, a gente quer demover o outro, a gente quer dar moral no outro. Você deveria ser mais justo. Como você é egoísta, né? Como você é egoísta. Já tem o rótulo moral e uma falsa pergunta, né? Então, o Rosenberg diz assim, queridos, isso é uma expressão trágica de uma necessidade, né, válida em jogo, não atendida, que a pessoa faz dessa forma. Trágica porque ela potencializa o quê? A violência do outro, a defensividade do outro, que é o lobo, né? Ergue o persona lobo do outro. Então, pensa assim, quando você encontra alguém
você vai ligar um software, como ligar um computador. Você pode escolher ligar softwares diferentes. Então, eu digo sempre, pessoal, a porta de entrada é o principal, é quando você encontra e olha. E já começa a julgar, ou começa a se defender, ou começa a sei o quê. E aí, quando você abre a boca, né? Então, tente não usar essas dimensões de violência, né? Ok, às vezes a gente precisa ser firme, né? A gente pode ser firme, a gente pode dar um não, a gente pode dar um corte, a gente pode ser sincericídio. Tem coisas que a gente pode fazer, mas a gente está ali na presença, a gente não está querendo massacrar e pegar a palavra e né, matar simbolicamente o outro, né? Então, isso vem da onde? Da filosofia de não violência. Está lá em Gandhi. Se você lê Gandhi, é lindo, porque ele tinha estratégia de libertação, ativismo social. Negócio, né, de libertação, assim, de justiça social. Como a gente precisa no Brasil, a gente está no período de escravidão, né? Então a gente precisa dessa libertação. Agora, quando a gente usa a violência, a gente potencializa a violência do outro e justifica isso. E o jogo continua. E a gente se destrói, todo mundo, né? Isso mesmo em nome do bem. Então, você tem que cuidar, né? Esse ponto é importante aí. Entendeu? Beleza. Professor, a gente pode ir para mais uma pergunta? Desculpa cortar o senhor. Certo, Ana Beta. Sim, não. Peraí, que eu acho que as meninas vão projetar. Uhum. Aqui, como se aprende a CNV? Essa pergunta aí é para... A gente poderia ficar aí mais... Alguns cursos que eu dou são 30 horas para iniciar. Outros são 20, outros são 40, depois tem a fase 2. Então, falando isso também, quem se interessar, procure a Universidade do Ser, né? É um dos lugares que eu tenho cursos gravados. Mas eu prefiro sim cursos ao vivo, mas lá também tem Universidade do Ser, aí ligando sistêmico, CNV sistêmico, porque eu fui agregando outras coisas que faltavam, que eu achei que faltava, e outras coisas assim, para conflito e tal. Agora, como se aprende? Esse que a gente estava falando é isso, é uma parte. É a entrega ao processo, quando você começa a olhar para o seu corpo, para a sua emoção, para a sua respiração, e isso é a autoconsciência. Isso não tem preço, porque isso não é CNV. Isso é uma presença na vida. Isso é a base de todo ser humano que caminha sobre a Terra, a humus, né? Humus, né? Por isso que nós somos seres humanos, né? Humanos é humus, é esse que está com o pé na Terra. E ele tem um lugar, ele está assentado. Quando a gente está muito perdido, muito agitado, muito ansioso, a gente não consegue mais ficar. E aí, num lugar, e não consegue mais olhar para si, para sua dor, suas potências, seus medos, por trás dos seus medos, quanto amor tem. Quanto bloqueios de amor que aconteceram ali e que você está com frustração, com culpa, precisa olhar e fazendo um processo de olhando tudo isso, trazendo tudo isso, porque tudo está certo para a CNV e para outras tantas, tudo está certo, teve um sentido isso, mas a gente está brigando, né? Então, esse aspecto todo que eu disse que é o aspecto do coração, da presença. Depois aí vai o aspecto técnico, que aí vai chegar ao aspecto dos 4 passos do método, né? Que é ver especificamente fatos no mundo. Eu vejo fatos no mundo, não interpretações, reclamações, julgamentos morais. Eu vejo apenas o que aconteceu. A pessoa bateu a porta. Ah, mas ela é agressiva. Isso é outra coisa. Então, apenas o que aconteceu. Esse é um método básico, tá? Tem muitas nuances do método. Mas esse é o 4 passos, né? E aí, no segundo, a gente vê a sensação, o sentimento, o corpo, que ela está conectada ao quê? A uma necessidade minha. Mesmo que são necessidades do passado, que se reativaram por memórias, outras coisas, mas eu tenho que perceber que tem necessidade de ser aceito, de conquistar coisas, de que a pessoa te respeita. São listas imensas. Rosenberg separou em 9 famílias. É um negócio assustador. Eu brinco com o povo. Para aprender CNV, você imprima a lista imensa de necessidades de sentimentos do lado esquerdo e das necessidades do lado direito. E aí quando você for para conversar, para a vida, aí você perceba o quanto que deve ter ali coisa em jogo. É isso que move fundamentalmente. E no outro, quando você encontrar, você bota a lista também. Então isso é o segundo e terceiro passo do método, que são encadeados, né? Porque isso é uma coisa bem animal. Sensações defendendo as necessidades. E aí a vida é pedir, é dar e receber, é pedir, né, e dar e receber. Então a vida é pedir, é troca. Então a gente saber pedir de fato, e pedir, eu quero isso, para mim isso é importante, e ouvir do outro se ele é isso, aquilo. Então aprender a pedir verdadeiramente, pode ser firme, pode ser incisivo, chegar
porque muitas vezes nas relações não aparece o pedido, está tudo implícito. Como é que você não sabe isso? Como é que você não sabe isso, Ana? Então, eu vejo dizer, Ana, eu gostaria muito que você estudasse, aprendesse. Você pode estudar? Olha, isso eu acho muito importante. Como é que é para você? Isso é um pedido, né? Agora, como é que você não sabe? Isso não tem. Isso é uma indignação, isso é uma coisa que eu perdi a consciência. Né? E estou num software que você vai ler como agressivo. Como é que, Ana, você não sabe isso? Imagina se eu respondesse dessa forma. Isso não sou eu, viu, Ana? Isso é o lobo respondendo, tá? Essa é a parte lobo. Só estou olhando para o meu lobo respondendo para você aí. Entende? Então a gente vai tomando consciência e vai praticando, né? E lembre assim, quando ficar complicado, eu tenho que respirar mais. Que bom, cara. Você podia matar ele, assim, né? Cuida dos pensamentos também, né? Tudo bem, pode pensar, não fala, né? Na fora eu pego ele. Não, pensa, pô, que pensamento, né? Eu tenho força aqui, né? Meus lobos são terríveis, ok. Mas aí, respirou aquela consciência, e aí eu vou dizer para o outro, de uma forma mais assertiva, né? Que aquilo não quero isso, mas o que está acontecendo? É isso que você quer? E aí eu pergunto. Quando eu pergunto, eu abro a escuta. Porque a base dos problemas de todos os relacionamentos, né, em geral, é a perda da escuta. E aí, consequentemente, da pergunta. Você está entrando na pergunta e na escuta e está dando o limite. E está dizendo, eu quero isso. Isso eu não aceito, né? Não é bom para mim. E olha para o olho da pessoa. Se desafia a olhar para os olhos da pessoa. Se desafia, sinta o medo. Tem um medo no olho. Acolhe o medo. Né? Isso é presença. É um exercício de presença. Né? Isso não, às vezes não está muito claro na CNV. Para quem lê ali. Né? Porque são muitas coisas para poder realizar. Né? Gratidão, pessoal, também ali. O Alex fala, o diálogo é ferramenta efetiva para a harmonia de equipe multiprofissional, sim. E lembre, diálogo tem 2 pilares. Nunca pode usar essa palavra se você não pergunta. Ou faz pergunta fake, tá? E escuta real, que exige presença e corpo. Sensação. Então, essa é a mecânica que eu vi por trás do diálogo. Sem esses 2 pilares, ele não pode usar. Tecnicamente está errado, tá? Usar a palavra. Porque dia é atravessar. É poder ter uma partilha real. Diálogos, né? Rede de apoio potente, com certeza, isso que eu falava do aspecto da convivência, vínculo, equipe, pertença no vínculo, e aí essa equipe, né, quando um apoia, cara, é lindo, porque quando um apoia o outro, a minha mulher é enfermeira obstétrica, né, então ela faz as crianças nascer, que a minha segunda filha, eu que peguei ela sem médicos, a criança saiu do bucho, eu agarrei, então, esse é o pessoal mais roots, assim, né? Então, equipe, gente, essa confiança, e aí você começa a criar resiliência, começa a criar laço nessa equipe para lidar com as broncas, cara, porque trabalhar em saúde é outro aspecto que eu trabalhava uma época, até vou voltar a trabalhar isso, até trabalho ainda, de certa forma, o trauma, mas o trauma vicariante. Aí a pessoa está lá na saúde, né? Toda feliz, né? Eu formei, vai ali. Aí, né, quando vê, estraçalhado o outro lá. Aí você é traumatizado, vicariante, por tabela, né? Então, e quando tem muito conflito, também você vai, pequenas retraumatizações. Então, se você tem equipe com grau de confiança, afetividade, vinculação boa, isso ajuda muito. Porque você se sente pertencente, as pessoas estão no mesmo barco, se dão as mãos ali, e elas estão junto. E quando briga, isso é que é legal, o CNV, eles não vai mais brigar, não vai brigar, mas quando briga, volta rápido. Porque não sei se vocês já viram, isso também as coisas como eu concebo a dimensão de relacionamento. Né? O problema não é a briga, é o tempo que volta ou não volta para a estabilidade, entende? Para a transparência, vamos botar isso na mesa. Quanto mais tempo, pior. E aí começa os problemas, polarização e os grupos. Aqui a gente vai direto quando acontece. Né? Você já vai tendo um traquejo. Né? Tem um instrumento para ajudar. A CNV, outras coisas, né? Que podem ajudar. Então, rede
de apoio potente. Imagina, saúde SUS, né? SUS, onde a gente opera muito. Então, não tem como falar de SUS sem falar de apoio, de potência, de comunidade, de enredamento, essas dimensões de empoderamento, de integralidade, né? De potência dessas comunidades, né? E das equipes. Né? É muito forte isso. Né? Gratidão, Vânia, que está ali, Alex, Maria Luísa, que colocou ali. Então, Rayane também, Clara, intensamente. Foi intensamente legal. O nosso projeto do SUS aqui da UFPE, que eu também estava ligado e tal, eu orientei alguns trabalhos do pessoal lá, se chama Atentamente. Massa, né? É um médico que criou, e é super praticante de meditação, super pesquisador de meditação, um cara fantástico. E aí, Atentamente. Né? O projeto está no SUS, né? A gente tem prática integrativa aqui no SUS, tem várias coisas, tem biodança, constelação familiar, tem muita coisa legal aí. Então, isso. Arthur também. Arthur, Felipe! Arthur, um abraço, Arthur! Alex também, Vânia, Sheila, Maria Luísa, Clara. Isso aí, gente. Mais alguma coisa? Acho que é isso, né? O calor tá grande. Professor, a gente só tem a agradecer por toda a sabedoria que o senhor compartilhou conosco hoje. Muito obrigada pela disponibilidade. E agradeço também ao Combrasier pela oportunidade, as meninas por nossa parceria para desenvolver esse projeto. Eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Muito só um aviso, eu não coloquei o link do canal do professor na descrição desse vídeo, mas assim que acabar, eu vou colocar lá, tá bom? E a live vai ficar salva. E uma dica, quem não conhece o livro do Marshall, quiser ler, quiser conhecer, leia, é muito bom, vale muito a pena, e também ver as lives do professor lá no canal. Muito enriquecedor. Queria também deixar um abraço aí para minha prima aí que estava ali, escreveu, Cláudia Pelizoli. Boa noite, lá de Osório, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E meu Instagram também, quem quiser, Marcelo Pelizoli, né, com 2 Z's de pizza, Marcelo Pelizoli, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada a todos. Até mais. Muito obrigada.